Eu saúdo a todos neste momento com a paz do Senhor. Quero ler uma palavra que se encontra em São Mateus, capítulo 12, e o verso 22, para gravar essa palavra de Deus para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, seja glorificado no céu e na terra, que é a palavra dele, diz assim, São Mateus, capítulo 12, o verso 22, diz assim: E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidões se admirava e diziam: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônio, senão por Barzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, este é dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Barzebu, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão o vosso juízo. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, continuamente é chegado vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manitar os valentes, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmias se perdoará aos homens, mas a blasfêmias contra o Espírito não será perdoado ao homem. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no vindouro. O Senhor Jesus, dos seus discípulos, trabalhando e pregando o Evangelho do nosso Senhor, realizando a obra, e trouxeram esse que estava, atormentado, trouxeram ele, então este endemoniado, ele estava endemoniado, ele estava perturbado, e ninguém podia fazer nada por ele, porque era, além disso, que era endemoniado, era cego ainda. Olha o sofrimento dessa pessoa, endemoniado e cego, e ainda mudo, não se falava, piorou ainda. Esses três processos na vida desse homem, era um demônio que tinha cegado, tinha deixado mudo, e essa obra só para Deus. Só Deus que pode fazer essa obra, só Deus pode realizar essa obra. Não existe medicina, não existe ciência no planeta Terra. A ciência é o poder e a ciência do Espírito Santo para realizar a obra na vida dos seres humanos. E aqueles fariseus e aquele povo, vendo isto, o homem, em vez de se alegrar que esse homem estava liberto, esse homem estava transformado, que estava endemoniado, cego e mudo, ainda se levantam contra o Filho de Deus. O que é que nós podemos esperar nesse planeta Terra? Meu irmão, minha irmã, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, nós temos um compromisso diante de Deus sobre a palavra de Deus, lançar na mão do Senhor e deixar Ele usar como quer, porque a ciência é de Deus, o poder é de Deus, a majestade é de Deus, e nós temos o canal para salvar as almas, transformar vida. Não estremecer,
aqui na face e não esmorecer aqui na face. Porque a obra satânica é desta maneira que se levanta os demônios de inveja, demônio de contenda, demônio de orgulho, demônio de grandeza, demônio de separação, que se levanta nessas últimas horas que temos vivendo nesta terra, porque ali se levantou os doutores, levantou os sábios, entendido ali, dizendo, né, contra, né, e chamaram o próprio Filho de Deus de demônio, que trabalhava demônio com demônio, expulsando o demônio, né? O que eu e nós podemos esperar deste mundo? Não, pode atirar as flechas, pode dizer o que for, nós temos consciente daquilo que nos chamou, daqueles que nos batizou, daquele que nos renovou, da lamanderecanda, labasturicanda, lamastecomanaias, alamacalasticomanai, aquele que nos preparou. A ciência é dele, o poder é dele. A ciência não é do papel, a ciência não é do doutorado, a ciência não é dos doutores da lei, nem nada. Você viu aqui que foi só Jesus que fez essa grande obra, né? Endemoniado, cego e mudo, esses três processos, a pessoa inútil, né, que estava ali, e era para o povo abrir os seus olhos e ver a grande obra que Deus estava realizando. Hoje não é diferente, é acusação de tudo que é lado, é perseguição de tudo que é lado. Você vira aqui, né, e toda a multidão se admiraram e diziam, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, como temos cheio na última hora de fariseus, né? Doutorado, né? E balabacandarabalabasturicandalamanais. E calamanais, que não querem ver a verdade, não querem ver a pureza. Eles são doutorados, querem ser carregados que nem um ourozinho na mão. Olha a chegada na glória. Então para de perseguir a igreja, porque Deus cuidará da igreja. Deus levantará a igreja, Deus levantará na última hora. Então não devemos temer, né, ficar na presença do Senhor e deixar Ele usar nós como uma máquina na presença do Senhor. E a ciência é o poder da palavra e a divindade do Espírito Santo, né? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, esse não expulsa os demônios, senão por Barzebu, príncipe dos demônios. Olha só que a incredulidade e dureza do coração que eles estavam nas suas vidas, que não perceberam os próprios, eles estavam encarnados, recarnados ali, acusando o Filho do Deus eterno. Te levanta, irmã, igreja do Senhor Jesus Cristo, está na última hora de nós levantar, saber quem é que está operando na nossa vida. Quem é esse Jesus? Quem é esse Espírito Santo? Quem é essa maravilha? Não importa o que atinge nós, que ele atinge nós, importa que nós ficarmos nos braços de Jesus e deixar Ele usar na última hora. E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra os mesmos é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não adianta ter divisão, não adianta lançar flecha sobre as casas, sobre todos eles. Essa divisão tem que cair por terra, né? E se Satanás expulsa Satanás, esta está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Não interessa que digo, não interessa que falo. Os traficantes de fofoca, os traficantes de caça-caça, está cheio no mundo nessa última hora. Mas eu passo para chegar na glória e passar para a vida eterna, aí que vamos ver. Passar no raio-x de Deus. Aqui pode passar no claro. Pode passar todas as... Mas o raio-x de Deus tem aparelho para a medicina. Observar os nossos ossos, o nosso sangue e tudo que é tipo aparelho, da planta da cabeça aos pés. E o aparelho divino de Deus, hein? Esse aparelho divino de Deus, aleluia, vai tapar alguma coisa para passar para a vida eterna? Não. O que fizeram com o Filho de Deus, te prepara, porque se não viver na presença do Senhor, você cairá logo ali adiante. E se eu expulso o demônio por Barzebu, por quem eu expulso? Então os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão o vosso juízo. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, continuamente chegado vós o reino de Deus. Olha a diferença, aqui está, aleluia, na presença do Senhor. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens? Primeiro não manentar o valente
saqueando então a sua casa. Comandaramasturia que daramanasti condaramanais. Nós que comanai, nós temos que estar cheios do Espírito Santo para o Senhor amarrar os demônios, amarrar esses traficantes, amarrar esses perseguidores. Vai acabar sim só no dia do juízo. No dia do juízo vai acabar. Ai, grandes nomes, grandes lutas. O maior nome, o maior ganhador de alma, criador do céu e da terra, do ar, do vento, do oxigênio, do trovão, dos relâmpagos, que está na palavra de Deus. Jó 28 e 24, eu estou falando essa palavra. Ele deu para nós dominar aqui na terra. Para nós, a autoridade de homens, senhoras e senhores, ter autoridade divina. Aleluia! Para o Senhor dará vitória para nós. Então, nós devemos saber a quem estamos servindo, a quem estamos seguindo nessa última hora, nessa caminhada. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Olha aqui, tem só mais espalhador, né? E não é conosco, estão só espalhando. Às vezes estão fazendo coisas aí, né? E estão acusando, né? Mas nós devemos ficar na palavra, renascido da água e do Espírito Santo, na palavra como Nicodemo, aleluia, renascer, e saber quem é o Espírito Santo. Há uma blasfêmia de nós estar cheio do Espírito Santo, há um julgamento. O meu amado irmão, minha irmã, Jesus veio batizar com o Espírito Santo, encher do poder de Deus, da glória de Deus e da ciência dele, ao céu aberto, aleluia. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão viu o filho sentado e o céu aberto para esperando ele. Nós temos que saber quem é esse Deus também, quem é esse Jesus que nos espera e quem é para como passar para o outro lado. Às vezes com tanta mancha, com tanta nuvem de acusação, com tanta contra, mas nós devemos olhar para o autor e o Senhor da fé que nos chamou, ficar firme na presença do Senhor. Aleluia. Portanto, eu vos digo, todo pecado, blasfêmias, perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado ao homem. Olha aí a blasfêmia. Então não interessa, irmão. Não interessa que fale, que diga, que faz festa, que faz reunião, que faz lá, faz aquilo. Não interessa. Fica lá, Manaia, na presença do Senhor e dá glória a Deus e aleluia. Que é Ele que nos vai conduzir para a vida eterna, Ele que vai nos levar, aleluia, porque não estão atirando mancha quanto o Filho de Deus, o Pai eterno na nossa vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não precisa andar de avião e de jatinho aí, de maiores, nada contra a riqueza, contra nada, não, seja sempre humilde, com uma pombinha quietinho nos braços do Senhor, mas quando Deus vai mandar abrir os seus lábios, sair a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus e a ciência pelo poder da sua palavra. É isso que Deus requer. Meu irmão, minha irmã, aleluia, aqui está falando o homem que saiu da legião dos demônios, da batucaria, feitiçaria, há quase 40 anos atrás, sei bem o que nós temos. Deus da minha caminhada, só perseguição de tudo que é jeito. E eu estou dando glória a Deus e aleluia, servindo ao Senhor, quietinho nos braços do Senhor Jesus Cristo, sabendo e vendo os céus abertos, aleluia. E o Jesus disse, orai para os vossos inimigos e amá-lo. Só o Espírito Santo que possa nos dar um amor verdadeiramente para nós amá-lo. O verso 32 diz assim, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no vindouro. Olha aqui, não temos se escondendo na palavra, não temos queridinho para se esconder na palavra. Aleluia, estamos falando a palavra divina de Deus. O que nós podemos esperar no mundo que estamos caminhando? O que você pode esperar? É carregadinho de num bercinho, de certo? Aleluia! Eu conheço muito bem e sei muito bem nessa caminhada onde andei por esse planeta Terra. O mês passado eu fiz um exame na minha consciência. Eu estava doente, me paralisou a perna, me paralisou outra perna, e eu deitei atrás do altar na igreja e disse para Jesus, fiz um raio-x. Deus, quando eu aceitei Jesus, eu caminhei no interior, na colônia, e a minha caminhada até agora, Senhor, eu não vou pedir que tu cura,
para mim fazer alguma coisa. Não, o senhor sabe aonde está registrado o primeiro passo na colônia, no interior, onde foi feito esses 35 anos na colônia, caminhando, descendo serras, subindo serras, casas e casas, Senhor, fazendo sinais, prodígio e maravilha, e agora Satanás quer se levantar para apagar, mas ele não vai apagar, derrotado está ele, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor me levantou, o Senhor me tirou a dor da perna, o Senhor me tirou a dor dos pés, aleluia, estou novo, renovado em Cristo Jesus, porque eu estava, podia andar de muleta, escorado numa muleta, fiquei com a perna, não falei para ninguém, falei só para algum, mas estou testemunhando para a glória e honra do meu Salvador, esse que eu sirvo, esse que eu temo, esse que eu honro a Ele, né? E amo a Ele de todo o coração, aleluia, e eu estou caminhando, estou andando aqui na presença de Deus, para a glória dEle, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fiquei com a perna balançando para lá e para cá, mas a perna está no lugar, porque Deus conhece os ossos é dele. Esse osso aqui ele consagrou. Quando eu aceitei Jesus, era ossos do demônio, era carga de demônio. Vivia na batucaria, na feitiçaria, no candomblé. Agora esse tempo é do Espírito Santo, esse tempo é da glória de Deus. Essa carne é de Deus, esses ossos é de Deus, os olhos é de Deus, o sangue é de Deus, é colírio de Deus. Aleluia! Quem pode se levantar? Você viu aqui que fizeram com o Filho do Homem? O que pode fazer? Pode fazer tudo nesta terra. Mas eu quero ver a passada da vida eterna. A passada para a vida eterna, né? Aqui. Essa é a última hora. Tu pode dizer assim, ai, tá tão diferente. Não. Nós estamos na última hora, na última caminhada. Vamos pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo enquanto é hora e é tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, eu vou ler uma palavra que está ali. Romanos capítulo 4, o verso 17, o apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, o Deus de apóstolo Paulo está conosco. Ele foi um grande homem na mão de Deus, na ciência e da sabedoria. Você quer ser, nós queremos ser, vamos deixar a ciência de Deus, não vamos anular. Porque ele disse, a ciência minha fica para trás que nem esterco. E fica a ciência e a sabedoria de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo deixou aqui, né? Aleluia, 1 Romanos capítulo 4 e o verso 17 diz assim, ó. Como está escrito, por o Pai, muitas nações continua perante aquele qual criou, a saber Deus, qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como já fosse. Né? Louvado seja Deus. Né? Ele chama nós para nos preparar, Ele chama nós para nós ficar na presença dEle, né? Andar na presença dEle, segui-lo na presença dEle, né? E andar na presença dEle, né? Segui-lo verdadeiramente. Ele chamou nós, mas a ciência é dEle, o poder é dEle, né? A majestade é dEle, tudo pertence a Ele, né? Então Ele nos chamou as coisas, sermos nós o lixo do mundo, para não ser alguma coisa na mão de Deus. E Deus que nos prepara, e Deus que nos capacita pela ciência e o poder da sua palavra, né? Ele que chama nós para nós levar a mensagem santa e pura e sagrada do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus e quero orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno de poder e glória, nessa última caminhada aqui nesta terra, dá graça, força, sim, um avivamento para a tua igreja, um avivamento para nossas vidas, um avivamento para a tua igreja nessas últimas horas. A tua palavra é fiel e santa de Gênesis Apocalipse. A tua palavra é poderosa. O Senhor diz que vai fazer coisa extraordinária que jamais a nossa mente humana podemos pensar e realizá-lo. E o Senhor tem derramamento do Espírito Santo nessa última hora que temos nessa caminhada.
caminhada, Pai. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda batiza, o Senhor ainda renova. O Senhor faz sinais, prodígio e maravilha. Estou testemunhando para a glória e honra do teu santo e glorioso nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei do Rei, Senhor do Senhor. O nosso Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O nosso juiz do juiz e nosso advogado dos advogados, que é o nosso amado Jesus Cristo, Rei do Rei, Senhor do Senhor. Abençoa teu povo na face da terra e no globo da terra, Senhor, que podemos, Senhor Jesus, mergulhar na tua ciência do teu Espírito Santo e na revelação da tua palavra, para o Senhor realizar grandes obras maravilhosas, Senhor, para ser registrado na glória contigo, meu Senhor amado. Não nas redes das comunicações, mas tua rede, Senhor Jesus, pelo poder e acesso da tua palavra. Pai amado, muito obrigado, entrego a teus cuidados para a glória e honra do teu nome, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém.